Olá, meu nome é Wellington, estou aqui com você para mais uma reflexão na Palavra do Senhor. E hoje, segunda-feira, começamos aí uma semana de reflexões no livro de Provérbios. E eu te convido a caminhar comigo aí durante essa semana para a gente poder refletir um pouco, não no livro inteiro, mas em algumas partes dele. Hoje nós vamos considerar o capítulo 1. E neste capítulo você já vai perceber que é um livro de sabedoria. Você não vai encontrar ali todos os termos do mundo, porque não é um livro de conhecimento, de amplo conhecimento, mas é um livro que ensina a viver de forma correta, de forma sábia. É um livro que ensina a viver com sabedoria. Estou colocando aqui embaixo o capítulo 1 para você ter mais facilidade para ler o capítulo. Você vai observar que do verso 1 até o verso 6 vai falar isso. O propósito da sabedoria, que é uma vida melhor, uma vida mais bem vivida. É um caminho para adquirir o conhecimento e saber usar esse conhecimento do jeito certo. O que adianta, né? Você ter muita coisa na cabeça e não saber como usar aquilo? O livro de Provérbios vai te ajudar. Mas ele vai deixar muito claro também que a verdadeira sabedoria, preste muita atenção nisso, a verdadeira sabedoria é temer a Deus. Dá uma olhada aí agora no verso 7, que diz o seguinte: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Pegou? Captou a mensagem? Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. De fato, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção nisso. Qualquer conhecimento que despreze a Deus não é verdadeiro, não vai de fato te ajudar. É por isso que nós devemos questionar qualquer, escute bem isso, qualquer ensinamento que tire Deus da jogada, que tire Deus da equação. Não pode, isso não pode acontecer. Pastor, mas isso acontece. Acontece. Mas isso não é verdadeiro conhecimento. Porque a Bíblia está dizendo para mim e para você, a não ser que ela esteja errada, né? A não ser que a Bíblia esteja precisando de atualização, como alguns dizem aí, né? Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Sem temor de Deus, todo conhecimento se torna um empecilho para você andar com o Senhor, para você viver bem. Eu fico impressionado como algumas pessoas, sem perceber, por falta de luz do Espírito, dizem que dá para viver uma vida honesta, correta, séria, moral e ao mesmo tempo, Deus fora da equação. É mentira. Deus é o início e o fim de todas as coisas. Deus é o Senhor e o sustentador de todo o universo. Deus é a fonte de todo conhecimento. Temer a Ele é o princípio da sabedoria. Quando se começa qualquer coisa sem temor de Deus, já começa errado. E certamente não vai chegar no melhor caminho, no verdadeiro conhecimento. Não vai. Seguindo aí o capítulo 1, você vai perceber também que ele vai dizer para a gente que a sabedoria vem também por meio, primeiro, do temor a Deus, depois por meio dos pais, por meio da família. Sim, olha aí para você ver, o verso 8, o verso 9 fala isso. Quem quer ser sábio, quer viver uma vida que usufrui bem as coisas e age bem com o conhecimento, primeiro teme a Deus, segundo ouve os pais. Não é bobo, otário, quem segue, quem respeita, quem de fato tem uma admiração por aquilo que os pais ensinaram, por aquilo que os pais passam para ele. Não é. Esse é o esperto. Teme o Senhor e obedece os ensinamentos dos pais. Otário, trouxa, bobo, sabe, infeliz, são aqueles que vão escutar só os coleguinhas, que vão escutar os amiguinhos, que vão escutar os parceiros aí de qualquer lugar. Pode ser de trabalho, de faculdade, de rua, de futebol, de pelada, não importa. Esses sim estão vivendo uma vida de tapados. Não conseguem enxergar
a verdadeira realidade, tem os olhos cobertos. É isso que o texto diz para a gente, do verso 10 até o verso 19, vai deixar isso muito claro. Que você chega a observar que no verso 15 está sendo dito até para nem andar com gente assim, com gente que despreza o conhecimento do Senhor e que despreza o conhecimento dos pais. Veja o que diz o verso 15 para você. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Perceba como é interessante. A Bíblia traz o conhecimento correto, certo. Tema o Senhor, obedeça aos pais. E os pais estão falando, gente que não quer seguir o Senhor, que quer viver, você nem mistura. Mas o que a gente mais vê, principalmente em certa fase da vida, é jovens que escolhem desobedecer os pais e se juntar com mais um monte de gente que está no mesmo nível, baixo deles, no mesmo nível de conhecimento, de sabedoria, raso deles. Mas não é por falta de instrução. Se você ler, meditar nessa palavra, você não vai cair nessa. E se você ler e meditar nessa palavra com seu filho, com sua filha, provavelmente ele vai aprender e não vai cair nessa também. Você vai estar ensinando para ele como é que funciona. Porque haverá juízo, vai haver condenação para aqueles que insistem em rejeitar essa sabedoria. E o que a gente vai ler depois do verso 20 em diante é algo assim que deveria deixar um certo frio na barriga. Sabe por quê? Porque você vai perceber nesse texto que a sabedoria é algo gracioso, é algo abençoador, é algo maravilhoso da parte de Deus para mim e para você. Mas que a sabedoria também não é escrava dessa manifestação de amor. É isso que a gente lê do verso 20 até o verso 33. O que a gente vê aqui, nesses versos, que a sabedoria é uma dádiva presente, atuante, mas que não é escrava da sua própria graça. Que ela tem limites, que ela também estanca, que ela também para, que essa fonte fecha, ela seca em algum momento. Do verso 29 até o verso 31 fala que primeiro vem a chance, vem a oportunidade, mas depois vem o quê? A condenação, o castigo para aqueles que insistem em não ouvir a sabedoria, em não se render à verdadeira sabedoria, que você já sabe muito bem. Temer a Deus é o princípio, é o início. Se começa por aí. Sem isso já não está dando certo. E ainda ouvir e obedecer o ensinamento dos pais. E mais, verso 32 deixa muito claro que a sabedoria não é algo intrínseco, não é algo da gente mesmo, que está dentro de nós, que eu e você temos. Olhe para dentro de si mesmo e tal. Isso é bobagem. É óbvio que eu e você, como feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos muitas características e potencialidades, porque parecemos com Deus, mas nós não temos essa aí não temos. A gente tem que temer o Senhor, ouvir os pais e confiar na palavra dele, porque se for para poder pensar o que diz o nosso coração, a nossa vontade, as nossas expectativas, somente sem orientação de Deus, a gente vai buraco abaixo. A gente desce a ladeira de cabeça para baixo. Não é para ser assim. Olha o que diz o verso 32. Aliás, eu vou ler com você, para não ficar nenhuma dúvida, o que diz o verso 32 do capítulo 1 de Provérbios. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Tem gente que fala, eu sei, eu pensei, eu senti no coração. Tem um negócio que me deixa muito preocupado, é que de vez em quando eu sempre escuto alguém dizer isso, sabe? Pastor, senti no coração. E daí? O princípio é, teme a Deus. Temeu a Deus, você já se dobra diante da palavra dele. Veja o que seus pais, o ensinamento da sua família trouxe para você. E não ache que esse resultado, o resultado melhor disso, é algo seu, próprio seu. Confiar em si mesmo é furada, é bobagem. Cuidado com isso. Porque a verdadeira sabedoria é confiar em algo que está acima de você. Então,
vamos juntos meditar no livro de Provérbios. Você pode ler cada dia você pode ler quantos capítulos você quiser, tá? Aliás, faça isso, é bom para você. Mas a gente vai selecionar algumas partes aqui para essa nossa meditação. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Deus te abençoe, obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que essa caminhada nessa semana seja muito produtiva, muito instrutiva para você. Mas lembre-se, é assim, sabedoria principal é temer a Deus, é confiar em Deus de todo o coração, seguir as orientações que Deus colocou através da sua família, de seus pais, as boas orientações e não confiar em você mesmo. Deus te abençoe e até amanhã.